Voltei para falar a história de cada medalha. Bom, São Silvestre, me inspirei no João da Mata. Vocês sabem quem foi João da Mata. Nos 150 quilômetros, que foi a volta da ilha, eu me inspirei no meu mestre, no meu técnico, e um atleta ultramaratonista chamado Roy Fung. Aqui, que é o JOME, que é uma prova de velocidade, no máximo 2.000 metros, e este ano eu disputei 1.200, eu me inspirei no brasileiro que nos deu a honra de trazer a medalha olímpica, Joaquim Cruz. Tem mais. Para fazer este treinamento, para essa velocidade, eu também me inspirava no meu treinamento numa pessoa chamada a máquina locomotiva do mundo no atletismo. Emil Jotopek. O cara dava 100 tiros de 400 metros na pista. Disputou uma Olimpíada, foi medalha de ouro nos 5, medalha de ouro nos 10, medalha na maratona. E em todas as provas o cara bateu o recorde. Corrida contra a fome, eu me inspirei no maior sociólogo que o Brasil conheceu, o nosso querido Betinho. Por revezamento, Pão de Açúcar, eu descobri que em tudo que você vai fazer na vida, você precisa de ajuda de alguém. Você não chega em canto nenhum sozinho. É uma questão de reconhecer que a gente precisa do ser humano que nem você. E o revezamento na corrida faz com que a gente aprenda isso. Para correr o Ironman, eu me inspirei num amigo, num organizador campeão do Ironman, Galvão, que está com 26 anos, responsável por trazer o Ironman para o Brasil, que é sucesso, reconhecido internacionalmente como um dos mais organizados. Dos 100 países que acontece o Ironman, o Brasil só perde para o Havaí. Porque lá junta opiniões de todos os organizadores e fecha a prova do Ironman das 100 provas que acontecem no mundo. Mas o Galvão é um grande exemplo e eu tenho o privilégio de contar com meu amigo. Foi ele que me inspirou eu correr o Ironman. O Gaiaque, isso daqui tem uma história um pouco triste, mas é uma questão de superação quando você acredita em Deus, quando você tem fé. Foi neste momento, uma semana depois que minha esposa tinha falecido do câncer, que foi vítima, por coincidência, tinha uma corrida contra o câncer. E naquele momento eu fui correr os 10 quilômetros. Depois, lógico, que eu vim, um mês depois, aconteceu o Mundial de Atletismo. E eu fui disputar os 5 quilômetros, os 10 quilômetros, a qual eu fui medalha de prata nos 5 quilômetros e medalha de ouro nos 10 quilômetros. Além das 2 medalhas, aqui está o diploma com tempo. E aqui eu vou dizer para vocês, com 60 anos, eu fiz os 5 quilômetros com 17 minutos, 01 e 22. 60 anos. Os mesmos, 3 dias depois de disputar os 5 quilômetros, eu corri os 10 quilômetros. Eu já tinha batido o recorde sul-americano dos 10 no Ibirapuera. Mas
E o tempo foi bem melhor do que este, porque no Ibirapuera, oficialmente, eu fiz 34,06. Aqui eu fiz 35, 15 e 18. A responsabilidade do Mundial, disputando com vários países. Eu sou ser humano. E a gente fica nervoso. E esse nervosismo no atletismo se trava. Você só vai começar a se soltar quando você entra na prova. Isso é normal. Agora, para tudo isso, mesmo com 35, você já observa que hoje tem pessoas correndo aqui no Brasil os 10 quilômetros, chegando em quinto colocado com 35 minutos. Mas os camaradas têm 25, 28 anos, mais tardar tem 30 anos. Não, aqui foi com 60 anos. Mas para isso, para você ter uma ideia, eu me inspirava para fazer esse treinamento com toda a dor que eu estava passando no momento. Um mês que minha esposa tinha falecido, eu me inspirei num camarada chamado recordista dos 10 quilômetros, demorou por volta aí de 14 anos, Denise Bekele. Esse cara era uma máquina. Então, se você nunca fez isso, lembre que a gente se inspira em qualquer profissão, a gente se inspira numa pessoa, a gente tem admiração. Agora, para finalizar, eu quero dizer para vocês, em todo trabalho sério que eu faço, eu me inspiro, eu agradeço, eu sou grato, eu oro, eu peço no Salvador Jesus Cristo. É Ele que me dá toda a força, e isso daqui que vocês estão vendo aqui. Tudo isso daqui. Só acontece essa conquista porque eu peço a Deus todo dia, eu oro todo dia. Do outro lado aqui é a parte que a gente vai buscar conhecimento. Então, essa pessoa possa até ter alguém que não acredita. Eu acredito no Salvador Jesus Cristo. É por isso que ninguém consegue chegar no mais alto do pódio se não ter a proteção dele. Precisa ter humildade, pedir, que ninguém chega sozinho, como eu falei. Então é isso.